Meus irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos ao canal Voz das Nações e hoje com uma reflexão polêmica. E essa reflexão, ela vai ser feita de maneira diferente. Ela vai ser feita, eu vou estar fazendo uma pergunta para você. Vou perguntar e você vai responder, você vai pesquisar, você vai analisar e de uma maneira racional você vai responder. Talvez essas perguntas, vai ser duas, mas no mesmo âmbito, né, perguntas com o mesmo tema, vou dizer assim, elas vão fazer com que você analise este assunto em outro ângulo. Lembrando, eu não vou colocar minha opinião neste vídeo, eu não vou colocar aquilo que eu penso, ainda que pareça, eu ia dizer o seguinte, ainda que pareça que é perguntas retóricas, às vezes essa pergunta é até retórica, porém, meu objetivo é simplesmente fazer você pesquisar e analisar. A primeira questão, primeira parte, você lembra que aconteceu com Davi em 2 Samuel, capítulo 12. Samuel, ou melhor dizendo, Davi, comete aquele erro, e através daquele erro surgem consequências, e uma das consequências, Deus, ele fere o filho de Davi, uma criança, com uma ferida mortal, e Davi, vocês sabem muito bem, ele entra para o seu quarto, fica ali de uma maneira, fazendo os rituais judaicos, jejuando, aquele processo, ou seja, orando a Deus, traduzindo, orando, buscando, clamando a Deus para que Deus venha dar saúde, venha fazer aquela criança viver. Porém, aquela criança morreu. E quando a criança morre, surge isso aqui, que eu deixo a primeira observação, uma pergunta para você pesquisar. 2 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 21. Estou com a Bíblia aqui e vamos ler. E disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste pela criança viva, jejuaste e choraste? Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor compadecerá de mim e viva a criança? Porém agora é morta, por que jejuaria eu agora? Poderia eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. A pergunta será extraída na colocação de Davi, na frase que Davi diz assim: eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. A criança, assim que ele ouve que a criança tinha morrido, ele levanta, se unge, se banha, come, vai para o templo, vai adorar, e as pessoas ficam incomodadas com aquilo, falando: não estou entendendo. A criança estava morta, só estava viva, né? Doente, porém viva, e o Senhor estava naquela tristeza, naquela situação toda. Agora a criança morre, o Senhor levanta, come pão, não sei o que, banho. Meu amado, a resposta de Davi para eles foi essa frase que eu estou usando aqui, ó: eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. A pergunta é, quando Davi falou assim, eu irei a ela, Davi estava falando que o corpo físico dele iria para o mesmo túmulo daquela criança? Ou ele estava falando que existia o mundo dos mortos, um mundo espiritual, um mundo dos mortos, e que seu homem interior ia para junto daquela criança? Davi estava falando do corpo físico que ia para o túmulo? Davi estava falando do túmulo? Estava falando da sepultura? Ou ele estava falando de um lugar que antes de 70, né, porque depois de 70 a configuração muda,
mas a ordem aqui não vai alterar os fatores, porque antes de 70 era um lugar, depois de 70 outro lugar. Porém, não desqualifica a existência de um mundo dos mortos. Estou falando mundo dos mortos assim só para ficar mais familiar para você, tá bom? Talvez a frase mais correta não seria essa. Estou usando assim para você entender o sentido da pergunta. Então, estando Davi, obviamente, antes do evento ocorrido no ano 70, que todos nós já sabemos, ele fala assim, eu irei a ela. A pergunta que eu deixo para você é o seguinte, quando ele fala eu irei a ela, ele está dizendo, eu vou para a sepultura, eu vou morrer, meu corpo físico vai para a mesma sepultura que ela está. Ou ele está falando assim, vou morrer e o meu homem interior vai para junto dela no mundo dos mortos. É uma pergunta, não estou colocando nada aqui, porque eu estou querendo fazer que o povo da graça desprende de algumas coisas e sinta uma liberdade para pesquisar. Porque os pregadores do YouTube, né, da internet, os pregadores da graça, melhor dizendo, ele também consegue engessar a sua mente. E cuidado. Só isso, mas é uma pergunta. Agora, outra pergunta. A outra pergunta, ela tem o mesmo sentido e é muito mais forte ainda do que a primeira. Lembrando, eu estou fazendo assim, só fazendo uns apanhados para você lembrar. Lembra que os irmãos de José, pega José, joga José na cova, e não sei o que, e faz com José para lá, e faz com José para cá, e não sei o que, e lá na cova tira José e vende José. Lembra disso? Isso está registrado em Gênesis capítulo 37. Só que os irmãos de José pegam a túnica de José e matam um cabrito e pega o sangue e passa naquela túnica e traz para o seu pai. E leva para o seu pai a notícia que, aqui, as bestas feras esmagaram, comeram, destroçaram José. Você é sabedor dessa história que eu estou parafraseando, fazendo um resumo do resumo, porque você já conhece. Gênesis capítulo 37. Quando essa notificação chega até Davi, ou melhor dizendo, chega até Jacó, é porque está ventando do lado de cá, tá bom? É por isso. Então, quando os filhos de Jacó chegam até ele, os irmãos de José chegam ao seu pai e apresenta para ele a túnica, apresenta para ele a notícia, apresenta para ele o fato. Muito bem. Vamos ver. Se você ler capítulo 37, eu vou ler a partir do versículo 31, para ficar mais claro. Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito, e tingiram a túnica no sangue. E enviaram a túnica de várias cores, e fizeram levá-la a seu pai. E disseram, temos achado essa túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho? De teu filho. Não é pergunta não, né? De teu filho. Versículo 33. E conheceu-a e disse, é a túnica de meu filho. Uma besta fera o comeu. Certamente foi despedaçado José. Olha só. Se você está entendendo, a conclusão que Jacó chega é a conclusão que realmente as bestas feras tinham comido José. Por quê? Porque a armação dos irmãos era exatamente essa, pegar a túnica, fazer aquele escambalacho todo, ou seja, o gesto era esse. E ele interpreta aquele gesto perfeitamente. As bestas feras comeram José. Entendeu que a túnica era de José, etc. Versículo 34. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse, na verdade, com choro hei de descer a meu filho até a sepultura. Assim chorou seu pai. Vem para cá. Chega mais para cá. Chega mais pertinho, meu irmão. Vem. Vem.
Deixa eu te fazer uma perguntinha. Qual foi o entendimento, qual era o entendimento de Jacó? E é um entendimento bíblico. A atitude dos irmãos, as urucubaca que os irmãos fizeram, era para ele entender exatamente aquilo. E ele, quando vê, Jacó vê, fala, as bestas feras comeu meu filho. Aí ele começa a chorar. E quando os irmãos de José e as irmãs vai consolar ele, a frase que ele fala, na verdade, com choro, hei de descer ao meu filho até a sepultura. Se essa sepultura aqui, como faz muitos, ou 99% do povo da graça fala isso, 99%, que quando a Bíblia fala de sepultura, está falando da sepultura do cemitério. Não faz sepultura, aquela sepultura do cemitério. Mas como, se José, nesta colocação, nesta armação, ele não tinha sido sepultado, ele tinha sido comido pelos bichos? Se ele tinha sido devorado pelos bichos, ele não estava na sepultura do cemitério. E Jacó, sabendo disso, na mente de Jacó, vem para cá, para você entender, na mente de Jacó, meu filho foi comido pelas bestas feras, comido, destroçado. Aí, os irmãos chegam para consolar. Ele fala, com choro eu hei de descer até a sepultura. Ó, descer ao meu filho até a sepultura. Mas ele não estava na sepultura do cemitério. A pergunta é, será que não é a hora de nós revermos que quando a Bíblia fala sepultura, nem todas as vezes ela está falando da sepultura do cemitério, mas que sim, sepultura também, biblicamente, dependendo do contexto que ela está, ela significa o mundo dos mortos, e não diretamente falando de sepultura física no cemitério, aquele lugar lá. É uma pergunta que eu estou fazendo. Porque José, dentro dessa possibilidade que tinha acontecido com ele, porque Jacó pensava que ele tinha sido comido pelas bestas feras, ele não estava na sepultura. Porém, ele falou assim, com choro eu ia descer até meu filho à sepultura. Mas José sabia que ele não tinha sido sepultado, ele tinha sido comido pelos bichos. E aí, meu irmão? Será que não está faltando coerência em algumas interpretações do povo da graça? Será que eu vou pegar a palavra inferno, que significa sepultura, né? E vou entender que é sepultura do cemitério? Será que todas as vezes que eu falar inferno, aí inferno é sepultura, o Hades, né, para ficar mais bonita a palavra. Está falando de cemitério, ela está falando de sepultura, é sepultura, todas as vezes está falando de sepultura do cemitério. E aí? Eu deixo essas indagações para você estudar. Não estou colocando a minha opinião. Não estou defendendo A, defendendo B, defendendo C. O que eu estou defendendo é que nós devemos estudar com mais zelo alguns temas que são apresentados por aí. Este é o objetivo do vídeo. Estou ficando por aqui e em breve estarei de volta. Em um certo momento deste ano eu vou vir falando diretamente sobre esses temas. Mas por enquanto eu quero só que você estude. Estude, coloque a sua opinião aí, depois que você estudar. Mas coloca assim, eu vou estudar, eu vou pesquisar. Aí depois que você fazer isso, você pega e coloca a sua opinião aí, o que você encontrou, o que você conseguiu alcançar neste caminho, nesta indagação, sobre essa pergunta, que parece retórica, mas eu não estou querendo colocar ideias A, ideias B, só para você estudar. Fui, até o próximo vídeo, obrigado!